Fala, galera! Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia. Isso mesmo! E no episódio de hoje iremos ler e estudar Eclesiastes capítulo 8. Portanto, vocês já sabem a rotina, já vão pegando as Bíblias de vocês, abrindo aí em Eclesiastes capítulo 8, já vão pegando aí seus lápis, lapiseira, caneta, canetinha, marca-texto, post-it para você grifar, anotar tudo que tiver aí de curiosidade. Enfim, já vão se ajeitando aí na sua cadeira, na sua poltrona, na mesa da sala, no sofá, na cama, no trabalho, dentro do busão, no carro indo para o trabalho, dentro do trabalho, enfim, onde quer que você estude e acompanhe o Bora Ler a Bíblia. Pega aí sua bebida favorita, o seu chá, seu café, seu suco, sua água, seu refri, seu Red Bull. Enfim, porque dentro de instantes iremos ler e estudar Eclesiastes capítulo 8. Já começando o capítulo 8, nós terminamos o capítulo 7 com nosso grande querido Salomão buscando a sabedoria, mas não encontrando ela, né? Nós vimos no episódio anterior a comparação da sabedoria com uma mulher, e a tolice, a insensatez, a loucura também com uma mulher. Mas a, entre aspas, mulher sabedoria, ela é impossível de ser alcançada. Salomão sente essa tensão de querer ir atrás da sabedoria e não conseguir chegar atrás dela, não conseguir capturá-la, né? Mas agora no capítulo 8, essa luta ela é invertida, né? Ele mostra aqui que ele faz o rosto brilhar, né? A sabedoria faz o rosto brilhar. Vamos ler aqui. Capítulo 8, verso 1, na minha Bíblia, que está na Nova Versão Transformadora, começa assim: como é maravilhoso ser sábio, analisar e interpretar as coisas. A sabedoria ilumina o rosto e abranda a dureza das feições. Olha só, quando a gente lê isso aqui, a sabedoria ilumina o rosto e abranda a dureza das feições, né? Existe uma conexão aqui de iluminar o rosto que está lá em número 6, versos 24 a 26, que é a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Isso está em número 6, 24 a 26. Ele fala que o Senhor faça brilhar o rosto sobre ti. E aqui ele fala que a sabedoria, olha só, lembrando que a sabedoria, qual é a fonte dela? Quem é a própria personificação da sabedoria no universo? É Deus. E aqui, Salomão, obviamente familiarizado, né, com Deuteronômios, enfim, ele alude, mais uma vez, a sabedoria com Deus. Ele fala que a sabedoria ilumina o rosto. E qual é a consequência da sabedoria iluminar o rosto? Ele fala aqui na minha versão, no verso 1, que ele abranda a dureza das feições. As feições, né? Ele fala aqui você pode imaginar um rosto sisudo, um rosto fechado, um rosto bravo. E agora ele fala que a sabedoria, ele abranda a dureza das feições. Ou seja, ele traz em certo sentido, ele traz uma calma, ele traz uma paz, que também faz parte da bênção sacerdotal lá de Números. Ele fala que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e que te dê a paz. Ao contemplarmos a Deus, ao contemplarmos a sabedoria, ao tentarmos buscar essa sabedoria, porque nós não queremos, né, segundo o Eclesiastes, nós não queremos alcançar a sabedoria. É a sabedoria que se faz
algumas vezes alcançável até nós. Nós, por nós mesmos, buscarmos a sabedoria é impossível, mas olha só, né? O que nos torna sábios é justamente buscar a sabedoria, buscar a Deus. E ao buscar essa sabedoria, as feições, né, são abrandadas, a dureza das nossas feições são abrandadas, nós ficamos mais calmos, mais relax, mais tranquilos, mais suaves na nave, né? Então, buscar essa sabedoria, mesmo que seja inalcançável para nós, a busca dela já traz boas consequências, já nos traz um abrandir de dureza das nossas feições, né? Que também essa dureza das feições, essa palavrinha no hebraico, ela tem coisa a ver também com... Ela traz uma conotação de arrogância, de imprudência, né? E quando a gente busca essa sabedoria, né, ela ilumina o nosso rosto, a gente tem uns raios, uns vislumbres dessa sabedoria, ela tira essa nossa arrogância, ela tira essa nossa imprudência do nosso rosto. Continuando aqui agora no verso 2. Obedeça ao rei como jurou a Deus que faria. Não procure evitar seu dever, nem se junte aos que tramam mal. Pois o rei faz o que bem entende, suas ordens têm respaldo em seu grande poder. Ninguém pode resistir a elas nem as questionar. Quem obedece às suas ordens não será castigado. E aqui eu quero parar. Aqui, né, por mais que a gente tente, e você tente aí em casa, onde quer que você esteja, encontrar um meio termo, uma exceção, aqui não existe meio termo. Aqui realmente está falando de respeito às autoridades. E a gente fica pensando, né? Com certeza a tua cabeça deve estar girando agora, mas a autoridade do meu país agora, cara, é um lixo. Eu não sei em qual país você pode estar agora ouvindo isso, porque eu sei que Bora Ler a Bíblia aí está em mais de 20 países, né? No mínimo aí, segundo o meu Analytics. E, cara, existem pessoas em diversos países. E talvez você esteja agora no seu país lendo isso, ouvindo isso, e falando assim, cara, mas pô, obedecer, cara, obedecer. Obviamente, nenhuma lei humana deve suprimir ou substituir a lei divina. Mas sim devemos ter respeito às autoridades. E aqui Salomão, ele é bem duro com as palavras, né? Ele fala, quem obedece suas ordens não será castigado. E aqui mais uma vez, a gente tem que trazer um exemplo do próprio Salomão. Porque Salomão era rei. E ele está falando da posição de um rei, falando assim, siga essas ordens. Obedeça às ordens do rei para não ser castigado. E quando a gente vai estudar a história de Salomão e sobre castigos e tudo mais, tem uma história que salta muito nesse contexto de obedecer ou não o rei, que é a história de um tal de Simei. Essa história ela começa lá em 1 Samuel, quando a gente vê o rei Davi na insurgência de Absalão, um dos filhos de Davi, que quer tomar o trono. Davi, para não matar o próprio filho, ele foge de Jerusalém. Ele sai de Jerusalém nessa tentativa de golpe de Absalão para tomar o trono. Na saída de Jerusalém aparece esse Simei, que era da família de Saul. Vale lembrar que a família de Saul, né? Saul era o antigo rei de Israel, ou seja, quem era da família de Saul era, teoricamente, para ser o sucessor, para ter essa linhagem real. Só que Davi foi apontado por Deus, ou seja, a sucessão ali da família de Saul foi quebrada. Só que esse Simei aparece ali, quando Davi está saindo da cidade, Simei aparece jogando pedra em Davi, xingando Davi, amaldiçoando Davi. E os servos de Davi falaram assim, ô rei, mata esse cara, só dá ordem que eu mato esse cara. E Davi fala assim, não, fica de boa. Tem misericórdia por ele. Davi poupa a vida desse Simei. E depois, quando Davi recobra o trono, acaba a tentativa de golpe de Absalão, e Davi volta para Jerusalém, isso também está em 1 Samuel, mais precisamente está em... vou até pegar aqui para vocês a referência. Deixa eu achar aqui para vocês. Está em 2 Samuel, desculpa. Está em 2 Samuel 16, de 5 a 13. E quando Davi retorna para o seu reinado, está em 2 Samuel 19, dos versos 18 a 23, aqui de novo aparece Simei, e agora Simei aparece pedindo desculpas para Davi.
Foi mal, errei, fui moleque. Óbvio, né? Ele não é tonto, né? Ele viu que a tentativa de golpe de Absalão tinha dado errado, ele tinha jogado pedra no rei, agora ele fica pianinho, ele vai lá e pede desculpa. De novo, o servo de Davi fala assim, cara, rei, é só dar ordem, cara. Porque ele amaldiçoou o rei, o ungido do Senhor. Davi fala assim, não, de boa, tranquilo, poupo ele. Davi era um homem segundo o coração de Deus, por mais que ele tenha feito um monte de cagada na vida dele, um monte de B.O., Davi era um homem segundo o coração de Deus, Davi era misericordioso. Agora pulem, depois você pula, aparece Simei de novo, lá no livro de Reis, 1 Reis 2. Salomão assume o trono, chega para Simei, ele sabe da história de Simei, ele conhece a história de Simei, obviamente, né? Ele sabe de toda a treta, e ele chega para Simei e fala assim, Simei, é o seguinte, você vai prometer, agora você vai jurar perante o rei aqui, perante mim, que você não vai sair de Jerusalém, vou construir uma casinha aqui para você, tu vai ficar por aqui. E se você pisar fora de Jerusalém, você vai ser morto. E Simei concorda, Simei fala assim, não, é justo, é correto o que você está falando. Salomão deu uma casa para o Simei, o cara que amaldiçoou, tinha amaldiçoado o pai dele. Só que depois a gente vê que em 1 Reis 2,46, cara, Simei, ele vaza de Jerusalém para buscar um servo lá. E Salomão fica sabendo. Tu saiu, né? Manda um servo dele matar Simei. Puro e simples assim. A compaixão que Davi tinha demonstrado, Salomão não demonstra. E aqui Salomão, quando ele fala, né, olha, quem obedece suas ordens não será castigado, as ordens, aqui a palavra ordem, é a palavra em hebraico mitzvah, é mandamento, né, ele tá colocando aqui com mandamento. Então assim, cara, tu fez ele tá no contexto aqui, né, tu prometeu algo pro rei, cumpra, honre sua palavra, obedeça às autoridades. Aqui no contexto maior, hoje nós não temos rei, né, nós não juramos ao rei, né? Mas sim temos o compromisso de estar dentro da lei, obviamente, né? Seguir as leis, seguir as normas, respeito às autoridades, polícia, bombeiro, governo. Por mais que os governos estejam cagando na vida da sua população, ainda assim é bíblico o respeito às autoridades, né? Conquanto essas ordens, essas autoridades não, obviamente, vão de encontro contra, né, o que os princípios bíblicos falam. Continuando aqui o verso 5, ele fala assim, quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo, pois há um tempo e um modo para tudo, mesmo em meio às dificuldades. Aí retoma aquela ideia, né, que existe um tempo para tudo, e ele fala que quem é sábio vai encontrar o tempo e o jeito certo. Existe um tempo e um jeito certo de fazer as coisas que é só encontrado através da sabedoria. Verso 7. Aliás, como é possível evitar o que não se sabe que acontecerá? E aqui agora existe de novo essa incerteza sobre a vida, né? Verso 8. Ninguém pode impedir o próprio espírito de partir. Ninguém é capaz de evitar o dia de sua morte. Não há como fugir dessa batalha. E diante da morte, a maldade certamente não livrará o perverso. Aqui, Salomão está falando, obviamente, da inevitabilidade da morte. Todos vão morrer, tanto os justos quanto os, como ele coloca aqui, a maldade, o perverso. Eles também vão morrer. A morte aqui é uma equalizadora, tanto do justo quanto do mal, do perverso, né? E ele fala assim, ninguém sabe, né? A gente não sabe o dia, a gente não pode controlar o dia que a gente nasce, a gente não sabe o dia que a gente vai morrer. Ele fala aqui, né? Ninguém pode impedir o próprio espírito de partir. O espírito aqui é a palavra hebraica para ruah, que significa fôlego de vida, né? O fôlego. Ninguém pode impedir o fôlego de partir, né? Só que aqui ele coloca assim, mesmo que exista a maldade, mesmo que exista o perverso também está sujeito à morte. Ele um dia vai deixar de existir, assim como o justo. E ele continua, verso 9. Pensei muito sobre o que acontece debaixo do sol, onde as pessoas têm poder para prejudicar umas às outras. E aqui ele começa a ver a incoerência de novo. Vi perversos serem sepultados com honra.
frequentavam o templo e hoje são elogiados na mesma cidade em que cometeram seus crimes. Isso também não faz sentido. Quando um crime não é castigado de imediato, as pessoas se veem incentivadas a fazer o mal. Mas, verso 12, ainda que alguém peque 100 vezes e continue a viver por muito tempo, sei que aqueles que temem a Deus terminarão em situação melhor. Os perversos não prosperarão, pois não temem a Deus. Seus dias, como as sombras do anoitecer, não se prolongarão. Há mais uma coisa que não faz sentido em nosso mundo, verso 14. Nesta vida, justos muitas vezes são tratados como se fossem perversos, e perversos como se fossem justos, e isso não faz sentido algum. Nesse pedacinho aqui, nessa porção do verso 9 até o verso 14, Salomão se encontra vendo essa incoerência, né? Ele vê os perversos vivendo muito, vivendo de boa, sendo enterrados e sendo lembrados, sepultados com honra, sendo elogiados na mesma cidade que eles cometem os crimes deles, né? E, cara, nada de novo embaixo do sol, né? E ele vê isso e ele fica, cara, como é que pode isso acontecer? Como assim, né? E aqui, Salomão poderia tomar o caminho, por exemplo, dos amigos de Jó, que tinham aquela teologia da retribuição, como nós estudamos na temporada passada do livro de Jó, né? Que aqui se faz, aqui se paga, né? Muita gente tem essa noção, muita gente tem essa vontade, na verdade, de que a injustiça cometida aqui, a pessoa que comete injustiça aqui, ela vai ter o salário dela, o pagamento dela, a consequência dela em vida ainda. Mas Salomão não. Salomão, ele não toma esse caminho porque ele sabe. Salomão é sábio. Ele busca a sabedoria. E ele vê que não, cara. Que muitas vezes o perverso é sepultado com elogio. O perverso, o malvado, o criminoso, ele é relembrado na mesma cidade que ele cometeu os crimes, as atrocidades, ele é relembrado com saudosismo. Ele é relembrado com honrarias. E ele fala aqui, né, que nessa vida, justos muitas vezes são tratados como se fossem perversos e perversos como se fossem justos. Ele vê essa incoerência, né? E a gente pode enumerar diversas incoerências, né, de pessoas extremamente malvadas se safando. Por exemplo, você vê lá a galera lá da época do nazismo, galera que fugiu de lá, veio aqui para América do Sul, se refugiou lá na Argentina. Fizeram umas atrocidades assim, inimagináveis na história da humanidade. E morreram de velhice, de boa, lá no sul da Argentina, comendo um alfajor com doce de leite, tranquilão, vendo as montanhas lá da Patagônia, de Bariloche. O cara fez o que fez, essas pessoas perversas fizeram o que fizeram com os judeus durante a Segunda Guerra, fugiram pra cá e terminaram a vida de boa. Salomão sabe disso, Salomão não se ilude de que aqui se faz, aqui se paga. E se você tem esse conceito, desculpa, muitas vezes aqui se faz e aqui não se paga. Mas Salomão tem uma esperança, ele fala isso no verso 12 e verso 13. Mas ainda que alguém peque 100 vezes e continue a viver por muito tempo, sei que aqueles que temem a Deus terminarão em situação melhor. Ele está falando não dessa aqui. Não da terra aqui. Ele fala, olha, continua no verso 13, os perversos não prosperarão, pois não temem a Deus. Seus dias como as sombras do anoitecer não se prolongarão. Aqui, Salomão está falando do último julgamento. Ele está falando aqui do pós, ele está falando aqui que mesmo que os perversos prosperem aqui nessa terra e vivam longos dias, morram de velhinho, sejam sepultados com honra, sejam lembrados como se fossem pessoas boas, enquanto os justos estão pagando preço por fazer o que é certo. E quantas vezes os justos pagam preço aqui nessa terra por fazer o que é certo? Quantas vezes os justos fazem o que é certo e são considerados injustos, são considerados malvados, são considerados loucos? Salomão sabe que, no fim das contas, não nessa vida aqui, mas lá no fim, quando vier o julgamento final de Deus, os perversos não se prolongarão. Isto aqui está em face da eternidade, em face do porvir, do ajuste de contas finais. Por mais que eu e você estejamos vendo, a gente esteja vendo, todos esses rolês injustos acontecendo com as pessoas que são injustas, elas estão prosperando, têm uma saúde boa, são pessoas ricas, vivem uma vida de boa, morre de velhice, e você aí tentando fazer uma dietinha de boa, de repente
aparece uma doença, ou acontece uma tragédia, acontece um acidente, sei lá o quê, enfim. A esperança de Salomão aqui não é nessa vida. Ele sabe que essa vida é uma incoerência, essa vida aqui não faz sentido. Porque ele sabe que o mal aqui prospera e o bem aqui não prospera. Ele sabe que muitas vezes isso acontece, só que a esperança de Salomão não está nisso aqui. Salomão, ele está vendo aqui nesse trecho em perspectiva da eternidade. E com a conclusão ele chega aqui, olha só, verso 15. Então, já que isso nada faz sentido, o que ele recomenda? Recomenda, portanto, que as pessoas o quê? Aproveitem a vida, pois a melhor coisa a se fazer neste mundo é comer, beber e alegrar-se. Assim terão algo que os acompanhe em todo o árduo trabalho que Deus lhe dá debaixo do sol. Então, o que Salomão está falando aqui, ele traz até essa ambiguidade dessa alegria, a ambiguidade de alegrar-se, porque mesmo a gente se alegrando, né? Ele fala aqui, né? Comer, beber, alegrar-se, ele está falando aqui das coisas ordinárias da vida. Se alegrar com o comum, com o cotidiano. Mesmo assim, com essa alegria, ele fala que terão algo para acompanhar no árduo trabalho. O trabalho árduo não deixará de existir. Se o trabalho árduo não deixa de existir, a melhor coisa que a gente tem a fazer como frutos do nosso árduo trabalho é apreciar essas coisas ordinárias, as coisas comuns da vida. Não no sentido de ser algo vazio, de carpe diem, aproveita o dia, aquela coisa hedonista, de aproveitar os prazeres pelos prazeres em si, mas como bênçãos e presentes de Deus. É Deus que dá isso. É Deus que nos dá a comida, a bebida, a alegria. São presentes que vêm de Deus. Verso 16, enquanto procurava a sabedoria, e aqui de novo, né? Salomão procurando a sabedoria, ele não consegue. Mas justamente o sábio, ele se torna sábio ao buscar e correr a sabedoria. Correr atrás da sabedoria. Esse correr atrás da sabedoria é que torna a pessoa cada vez mais sábia. Enquanto procurava a sabedoria, verso 16, e observava os fardos pesados que as pessoas carregam aqui na terra, vi que dia e noite sua atividade não cessa. E percebi que ninguém é capaz de descobrir tudo que Deus faz debaixo do sol. Nem mesmo os mais sábios conseguem compreender tudo, embora afirmem o contrário. Capítulo 8 termina nessa suspensão, num questionamento. Ele está procurando a sabedoria e ele sabe que, cara, não dá para descobrir. Ninguém é capaz de descobrir quais são os desejos de Deus, as vontades de Deus, os planos de Deus, os desígnios de Deus. Nem mesmo os mais sábios conseguem compreender tudo, embora essas pessoas podem afirmar que compreendam tudo, sabem de nada, inocente, sabem de nada. Quando a gente pensa que sabe de tudo, é bom a gente relembrar o discurso de Deus para Jó, lá em Jó. Onde você estava? Você sabe de tudo? Então tá bom, onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Onde você estava quando eu lancei as estrelas no céu? Onde você estava quando eu delimitei aqui os limites do mar e falei, ó mar, você vem até aqui, daqui você não passa? Quando a gente pensa que é sábio demais, Deus nos coloca no nosso lugar. Ah, você pensa que você sabe de tudo? Então como? Você não é sábio. Não existe sabedoria em você, sabedoria vem de mim. E eu concedo para aqueles que estão buscando de coração entender. Só que aqui Salomão, no capítulo 8, no finalzinho, ele termina com isso. Ninguém é capaz de descobrir tudo que Deus faz debaixo do sol. Ninguém. Existem essas incoerências que Deus permite acontecer, mas ninguém sabe o porquê. Deus sabe. Deus tem seus propósitos, Deus tem seus planos, seus desígnios. Por isso que ele chega a essa conclusão aqui no verso 15, que é aproveitar a vida do jeito que a gente conseguir, comendo, bebendo, essas coisas, sabe? A simplicidade da vida, a alegria de comer e beber, a alegria da beleza, do descanso, do amor, da compreensão, a alegria, né? Já falamos isso em episódios anteriores, a alegria simples de você observar um raio de sol entrando pela janela, apreciar um cafezinho quente de manhã, apreciar uma criança, um bebê correndo, apreciar essas coisas, é isso. Já que a gente não conseguiremos nunca entender completamente o coração de Deus e os desígnios e os planos dele, é aproveitar esses presentes de Deus na nossa vida do dia a dia. Só que terminamos o capítulo 8. Terminamos o capítulo 8 e no próximo episódio iremos continuar aí no capítulo 9. Estamos aí chegando quase no terço final,
do nosso estudo de Eclesiastes. Então não parem, não desistam, continuem. Se você está ouvindo este podcast pela primeira vez, prazer, meu nome é Gustavo Ferelli, sou professor, pastor de Bíblia. Enfim, esse é o Bora Ler a Bíblia, onde estudamos um capítulo da Bíblia por episódio e separamos aqui por temporadas. Estamos aí nessa temporada estudando o livro de Eclesiastes. Se é a primeira vez, então, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no nosso podcast. Estamos em todas as plataformas. Estamos no Spotify, estamos no Apple Podcasts, estamos no Amazon Music, Google Podcasts, no Deezer, enfim, aonde quer que você pense que exista uma plataforma de streamings aí de podcast, lá nós estamos. Recomendem isso para os seus familiares, recomendem para os seus amigos e bora juntos estudar a Bíblia. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me procure nas redes sociais, @Gustavo Ferelli, tanto no Instagram quanto no TikTok, que são as minhas principais plataformas agora nas redes sociais no momento. Então, é isso, galera. Um grande beijo, abraço para vocês e até o próximo episódio, onde iremos ler e estudar Eclesiastes, capítulo 9. Um grande beijo, um abraço, valeus e falou!